Amém? Amém. Aleluias. Igreja, se coloca de pé. Vamos fazer mais um minutinho de oração. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus, neste momento, Deus, continuamos em oração ao Senhor. Neste momento, Jesus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Jesus, eu te peço, tenha de misericórdia das nossas vidas. Oramos, meu Deus, e clamamos que o Senhor continue com a sua mão poderosa e estendida sobre a igreja, sobre as vidas, sobre as famílias, no nome de Jesus. Dá livramento, Jesus, à tua igreja, a cada um de nós, de UPA, de hospital, de remédio, livra-nós de acidente, seja na rua, seja no lar, seja no trabalho. Dá livramento, Jesus, à tua igreja, e peço ao Senhor, meu Deus, toda perturbação venha ser repreendido, toda distração nessa noite venha ser repreendido, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Podem se assentar, glorificando, exaltando ao Senhor Jesus. Quero dar uma oportunidade para o Diácono Marcos trazer uma palavra inicial nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cada exaltado nome do Senhor. Aleluia. Alegria, papai, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra, vamos ficar de pé. Mateus, capítulo 19, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Bom, antes de eu ler a palavra do Vitória, mas é bom, né, irmão? Glória a É Deus. maravilhoso, né? Quero agradecer a cada um que está aqui hoje presente, reunido, né? Porque Deus faz na vida da gente. Só Deus sabe o que eu passei quando meu filho caiu, capotou no carro. Ninguém quer ver o filho perdido. Tem muitos lá fora perdidos, muitos caídos, precisando de uma palavra bíblica, uma saudação, um abraço. Muitos estão aí passando despercebidos. Vamos ler a palavra do Glória em Jesus. Mateus 19, 1. E aconteceu que, concluindo Jesus, e disse aos discípulos: saindo da Galileia e dirija aos confins do Jordão, Judéia, ali do Jordão, e seguindo uma grande multidão e curiosos, e ali então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e o dizendo: se és lícito um homem repudiar a sua mulher, por qual motivo? Só até aqui. Aleluia. Então aqui está falando, irmão, a palavra do Senhor fala da Galileia, Jordão, aonde tem uma grande multidão seguindo Jesus, né? E foi repudiado. Repudiado sobre os fariseus. Ele repudia a sua esposa, né? Uma mulher. Por qual motivo? Né? Então, assim, a gente tem que saber que a gente tem a sua esposa, as suas namoradas, a gente tem que dar valor, dar atenção, carinho, respeito, e não repudiar ela, não para se matar contra ela. Porque se Deus tirou a costela do homem para fazer uma varoa, por que a gente vai querer criticar a sua esposa ou a sua namorada? Então, a palavra do Senhor me falando sobre isso aí, eu creio, né? Que a gente não pode repudiar a sua esposa, e sim ajudar um aos outros, abraçar e falar que está junto, saindo, guiando. Glória a Onde Deus. está um ou dois reunindo a palavra do Senhor, ele se faz presente. Então, a palavra do Senhor fala sobre isso aí. E eu só creio que Deus tem um milagre na vida de cada um, e agradecer assim a minha vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Quero dar uma oportunidade para a missionária Elizabeth. Glória a Jesus nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Quantos creem nesta noite que o Senhor Jesus está presente aqui no nosso meio? Glória a Deus. Você tem motivo nesta noite de adorar este Deus maravilhoso nesta noite. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Sobe aqui, preciso revelar alguns mistérios.
O Paulo Henrique também está com oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos felizes com Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Um texto muito conhecido, livro de João, capítulo 3, verso 21. João, capítulo 3, verso 21. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Vai dizer assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, no começo do capítulo 3 de João, nós vamos para ver que Nicodemos, ele vai ir até Jesus de noite, procurando falar até Jesus, e ele chega até Jesus falando: Senhor, nós bem sabemos que és mestre de Israel, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas Jesus, ele não respondeu aquilo que ele falou. Ele foi em outro ponto na vida de Nicodemos. Ele falou: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Então Jesus, nesse versículo, no começo de 3, Jesus estava querendo falar para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E Nicodemos, ele sendo o principal dos judeus, o rei dos judeus, ele tinha tudo, mas tinha uma coisa que ele não tinha: ele não era nascido de novo. Nicodemos, ele estava precisando nascer de novo, nascer da água do Espírito Santo, porque Jesus disse que aquele que não nascer da água do Espírito Santo, que não nascer de novo, ele não pode ver o reino do céu. E você tem nascido de novo, irmão? Você tem nascido na água do Espírito Santo? Você tem sido purificado na presença de Deus? Aí que vem o versículo 16, que vai dizer o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. No começo aqui 16, João, ele vai falar por quê. Por que Deus amou o mundo? Ele está fazendo uma pergunta: por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito? Aí que ele vai responder a pergunta: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Pai, ele enviou o seu Filho ao mundo, não veio para nos julgar, para nos condenar, mas veio para que nós tenhamos vida diante dele. E Jesus, ele nos enviou o Consolador, que ele vai vir e vai levar a igreja santa diante de Deus. E junto, meus irmãos, nós vamos viver no céu. Juntos nós vamos, meus irmãos, adorar o Senhor. O Senhor Jesus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não vai haver nem pranto e nem dor. E no versículo 1 vai dizer que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que as suas obras não sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então que você possa praticar a verdade, e que você possa aproximar diante de Jesus. E Jesus, ele amou de tal maneira. E Jesus, ele até disse para os seus discípulos: ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Meus irmãos, se nós formos resumir a Bíblia, ela se resume no amor. Se não for o amor, em outras palavras, é o perdão. Então nós temos que ter o amor, porque Jesus, ele disse que aquele que não tem amor, ele não pode entrar no reino do céu. Então não adianta nós buscar, nós ler a Bíblia, se a gente não está amando o nosso próximo, se a gente não está tendo união com o nosso próximo. Então que a gente possa ter amor, que nós possamos abraçar, que nós possamos conversar e abraçar o nosso próximo, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Cada dia que passa, estreita para nós, né, pastor? Aleluia.
Igreja, uma coisa interessante, quantos têm falado que nasceu na família errada, nasceu assim, nasceu de outra forma, mas olha que coisa interessante, Jesus dá a oportunidade hoje de nascer de novo. Para analisar isso, a oportunidade tem de nascer de novo. Se você quiser nessa noite nascer de novo em Cristo Jesus, você pode nascer de novo. Que interessante. Igreja, eu vou ler aqui em Romanos 12. Aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Romanos 12, nós vamos ler do 1 em diante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Jesus. Romanos 12, 1. Rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Podem se sentar? Igreja, olha que interessante. Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, igreja, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós muitas das vezes podemos ter uma vontade, ela não é boa, mas é agradável a nós mesmos. Ela pode ser boa, mas não é agradável. Ela pode ser agradável, mas não é perfeita. Mas Deus tem uma boa, uma agradável e perfeita vontade para a minha vida e para a sua vida. Quantas igrejas têm adorado a Deus só no movimento? E quando o movimento acaba, como que fica? Quantos têm adorado a Deus só na alegria? E quando vem a tristeza? A Bíblia nos fala: há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo de estar próximo, há tempo de estar longe. Olha que coisa interessante. Se você não tomar cuidado, você vai adorar a Deus somente quando você estiver alegre. E quando a alegria for embora, somente quando você estiver próspero. E quando a prosperidade faltar, como vai ser? Mas Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não adora somente pela circunstância ou o que Deus pode prover na sua vida. Porque se você for uma pessoa que vir para Cristo Jesus querendo adorar Ele só porque Ele tem para te oferecer, Ele vai te dar o que você tem para que você vá embora. Você só vem buscar isso, só bens materiais ou somente algo. Mas aquele que veio adorar verdadeiramente com o seu coração, esse permanece firme até o fim. A gente vai ver, lembra do filho pródigo, que ele estava na casa do pai, aquilo que o pai tinha para oferecer, assim como o pai reparte com ele a parte dele, o que ele queria, ele ir embora. Ninguém está aqui por ser escravo de uma bênção, escravo de uma cura. Não, você está aqui livre. Se você quiser levantar hoje e ir embora, tornar de novo para trás, você pode, você é livre. Jesus não prende ninguém, Jesus não tem ninguém como escravo. Então vem para Ele nessa noite, com seu coração aberto para adorar, glorificar e exaltar Ele, independente do que está acontecendo. Porque se voltar, você vai permanecer. Se estreitar, você vai permanecer. Mas crê também que Ele é poderoso para derramar vitória sobre a sua vida. Crê que Ele é poderoso para derramar sobre a sua vida. No nome de Jesus. Igreja, nesse momento, vamos fazer uma oração. No nome de Jesus. Logo em seguida, eu vou dar uma oportunidade para o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, soberano Deus e grandioso Pai. Senhor Jesus, tenha de misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, Jesus, nessa caminhada com o Senhor. Somente o Senhor para nos sustentar. Renova, Jesus, renova os nossos pensamentos. Renova, Jesus, as nossas atitudes. Renova, Senhor Jesus, as nossas forças. Renova, Jesus, a nossa fé nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, meu Deus, nessa caminhada. Ajuda-nos, Senhor Jesus, buscar o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a adorar. Corpo, alma e Espírito bem presente nesse culto. Jesus, tenha de misericórdia da tua igreja, da minha vida. Tenha de misericórdia dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. Nos sustenta cada dia mais e mais. Te peço, Senhor Jesus, dá, Senhor Jesus, à igreja sonhos que a sua volta
Jesus. Santo é o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Começa no livro de Romanos, o diácono Pedro acabou de ler, 31, Romanos 8, 31, irmãos. Deus seja louvado, glória a Deus. Temos um pouquinho de tempo, vamos ler o 28, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados por seu decreto ou pelo seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que destituiu, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor que está em Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, irmãos. Podemos nos assentar? Oh, glória! Que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não foi chamado em vão, você foi chamado para um propósito de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: que diremos à vista destas coisas? Por quê, irmãos? Muitos têm chamado, mas estão, irmãos, negligenciando o seu chamado, estão deixando o seu chamado ser tardio, porque Ele mesmo nos chamou, Ele mesmo nos predestinou e também nos chamou para que nós sejamos justificados nele. Ele nos glorificou, e a Bíblia está dizendo, irmão: quem nos separará do amor que está em Cristo? O que está te separando de você servir o Senhor? O que está impedindo você de servir ao Senhor? Larga isso, irmãos. Se tem algo que está te impedindo de você fazer a obra, deixe, irmãos. Melhor você servir ao Senhor. Ontem ainda eu estava a meditar, igreja, e eu cheguei num profundo sentimento de desespero, de olhar para mim e ver que eu ainda não estou tendo a capacidade de entrar no céu. Eu falei: Senhor, eu estou muito aqui embaixo, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, eu estou buscando mais da terra. Não estamos estourando, não, nós estamos buscando, irmão. Estamos pagando preço. Não é por isso para que ninguém se glorie, irmão. Eu estou vindo no culto todo dia. Eu estou estudando. Não é por isso, para que ninguém se glorie, irmão. Mas a Bíblia está dizendo, irmão: quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus, irmão? O que está te separando da obra? O que está impedindo você de exercer o teu ministério?
em todos e em todos os irmãos. Glória a Deus. Algo interessante, todo mundo sabe igual. Aqui só tem crente, você conhece a Bíblia, mas muitas das vezes você não obedece o que está escrito. Já cauterizou na sua mente, porque você já acha que você conhece. Eu conheço, eu não obedeço mais. Sabe por que a Bíblia diz? Porque Deus amou. Deus amou o mundo, irmão. Deus amou os animais. Deus amou os pássaros. Deus amou a natureza. Deus, Ele te amou, irmão. Ele deu o único. Ele deu o primeiro, a primícia, irmão. Ele deu seu filho, Ele deu de melhor. Não dá o resto para Ele, irmãos. O pastor pode dar desculpa para você. Você pode dar desculpa para o pastor. Eu quero ver naquele dia, irmão. Vamos parar de dar desculpa, irmão. Eu sei que todos nós temos deveres. Nós temos deveres de ir e vir. E nós também temos deveres, irmão, de cumprir o que está escrito na palavra, irmão. É a perseguição, irmão. É a tribulação, é a angústia, a fome, a nudez, é o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo, fomos reputados para o matadouro como ovelha muda, irmãos. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro, e ele não abriu a sua boca para nada, irmão. Isaías 53, no capítulo 1. Quem está dando crédito? Quem está dando crédito à palavra de Deus? Glória! Hoje se cria ricos, hoje se faz campanha para prosperidade. Vem para a igreja, porque se você vir, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa. Deus vai te curar, Ele te dá tudo isso, te dá. Mas estão cauterizando a mente do povo, achando que Deus está subordinado a isso. Não é, irmão, não é pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele é Deus. Ele é Deus. Foi falado aqui, irmão, Romanos no capítulo 12. Nós temos que apresentar um culto racional ao nosso Deus, um culto com entendimento. Você tem que vir para a igreja com propósito. Por que você veio hoje? Eu vou para a igreja porque eu não tive nada para fazer hoje. Ai, querido, me desculpa, mas não tenho o que falar. Esse culto para Deus não serve. É com entendimento. É com entendimento, irmão, que nós temos que servir ao Senhor. Porque, irmão, a Bíblia diz que Ele não vai ter um culpado por inocente. Eu creio muito na lei da semeadura. Eu creio muito nela. De Deus não se escarnece, irmão. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem, o ser humano, a criatura plantar, Ele vai colher, irmãos. Deus, Ele te chamou para um propósito. Aí quando Deus dá bênção, esquece de Deus. Quando está na pior, lembrou de Deus. A doença veio, oh Deus, a cura veio, o milagre aconteceu, está bem, oh glória, oh Deus, obrigado. Aí vem aqui na frente, Deus me deu minha casa, meu carro. E aí, irmão, parece que há aquela separação. Aí o povo fica doido, está em busca de Deus por causa das coisas, não é pelas coisas, irmão. Você está aqui, irmão, porque Ele te amou. É pelo amor dele. Ele diz: é pelo meu amor. É pelo meu amor, não é por nós. Não é, irmão. Não tem ninguém bom aqui, irmão. Todos nós temos a natureza do nosso Pai. Todos nós somos miseráveis. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Mas aí vem a graça. A graça, oh glória, que nos traz a graça. O que é a graça? O favor imerecido. Não merecemos, mas sabemos que da mesma forma o Espírito ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos a pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Coisa boa, irmãos. Coisa boa, eu finalizo. Eu dar para o Tiago Pedro aquilo que eu queria que ele me desse, mas já não é mais assim. E aqui eu finalizo. Faça para as pessoas aquilo que você queria que ela também fizesse por você. Porque enfiar o dedo no olho do outro é bom, mas quando a coisa muda, irmão, oh glória, acabou glória.
Espírito Santo, sabe como ele fica, irmão? Ele chora. Ele fica triste. Ontem mesmo eu falei, Deus, uma vergonha, irmãos. Uma vergonha. Pastor, você está ali no meio, está orando todo dia antes de dormir. Lê a Bíblia e ora, lê a Bíblia e ora. Todo dia. Mas me dá uma angústia, um sentimento de, falei, Deus, eu não mereço. Senhor, será que eu vou ser salvo? Me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem muitos que acham que eu sou pastor, sou eu. Não, irmão. Não é por obra para que ninguém se glorie, irmão. Não é. Efésios no capítulo 2, verso 8. Não é por obra para que ninguém se glorie. Não é. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? Isaías 53, no verso 6 ao 4 ao 6, a gente tinha 53 de Isaías. Ele não tinha beleza nenhuma. Ele não tinha formosura que agradasse as pessoas. Ei, aparência não quer dizer nada, irmão. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado quando nós rasgamos a nossa alma e contamos para Ele. Eu estou pegando o jovem pastor no celular. Falei, senta aqui, irmão, vou te ensinar. Ele não vai, pastor, você está acontecendo isso com você, não estou te ensinando a você orar. Porque às vezes nós queremos procurar palavras bonitas. Ei, ó, às vezes nós queremos impressionar Deus, irmão. Antes de chegar aqui, Deus já sabe que chegou no paladar. Deus já sabe o que vai sair. Mas Ele quer ouvir o nosso sentimento. Senhor, eu estou ruim mesmo, Senhor, eu preciso melhorar. Me ajuda, Senhor. Eu não estou tendo o Senhor como minha prioridade, Senhor. Me ajuda, Deus. Eu estou falho, eu não estou tendo força. Senhor, me ajuda a me organizar. Me ajuda, Senhor. Oh, glória. Sabe por quê, irmãos? Um dia nós vamos sentir falta de tudo isso. Antes de vir para cá, eu estava vendo um videozinho e eu finalizo a minha oportunidade. Que o tal do 9 dedos lá vai arrumar decreto. 9 dedos, vocês sabem quem é? Está sendo filmado ali. Pode deixar para ele falar. Já vai ser lei. Lei. Que qualquer texto, contexto, dentro do contexto da hermenêutica, da exegese bíblica, embasado, que me dá vazão para extrair do texto, aplicar dentro do texto e tirar, ou seja, parafrasear o texto. Se for tido como conversa, como eu posso dizer, Jesus que ele disse, se as pessoas que estiverem no culto vão ofender e for lá me denunciar, o que vai fazer com o pastor? Vai prender, vou levar filho do cão. Mas não é Deus, irmão. Não pense que é só o pastor que está sujeito, não, você também, irmão. Então, irmãos, vamos ser mais crentes. Vamos buscar de Deus, porque bom é o Senhor, irmão. E bom é para aqueles que confiam nele. Eu sei você, viu, seu mimado? Eu sei que você é seu folgado. Domingo tem jogo do Brasil, você não deixa para assistir o jogo. Você vem para o culto. Você vem para o culto, porque amanhã foi o sangue de Jesus. Irmão, eu vejo nas casas de alguns crentes. Falei, olha, Jesus, irmão, deixa aqui para o culto, foi na sexta ou na quarta. Aí ficou assistindo o jogo. Falei, então, não tem problema não. Não toca aqui de qualquer jeito, não, irmão. Se você não está preparado, se você não está apto, porque a Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 30, procura apresentar-te ao pastor. A quem? Não, a Deus. A Deus, não é o pastor. Como opera aprovado, que maneja bem a palavra, irmãos. Porque se você não está para ter uma oportunidade, pelo amor de Deus, irmão, misericórdia. É que eu tenho que me preparar, senão me pegar você feio, irmão. Não, irmão, tem que estar preparado, irmão. Porque quando o dono da noiva chegar, irmão, ele diz, quando este dia chegar, bom seria que o meu servo estivesse fazendo a minha obra, irmãos. Tem que estar preparado, irmãos. Você não sabe que a gente ouve os zuzu por aí, não. E muitas das vezes é que nós, pastores, que não damos exemplo, alguns, aí eles querem colocar todo mundo na mesma panela, falando, Jesus, que o Senhor Jesus tem misericórdia da família, da nossa nação, que o Senhor Jesus tem misericórdia da igreja, do povo de Deus, porque vai chegar um dia difícil, irmão, e já chegou. Eu lembro do pregador, eu vou finalizar, que ele disse, você vai ver daqui 10, 15, 20 anos igrejas frias,
igrejas mortas, igrejas vazias, crentes mortos vivem da casa de Deus, não se preocupam mais com a vida espiritual, não se preocupam mais com a maneira de se comportar diante da presença de Deus. Este dia chegou, irmão. Pastor, mas é normal, pastor. Hoje tem que ser um culto coach, tem que ser um culto de laje. O povo tem que entrar frio, tem que sair igual a geladeira. O povo tem que entrar endemoniado, tem que sair cheio de cabelo. Aqui não, irmão. Ei, a Bíblia diz lá em Levítico capítulo 6, verso 13 e 6. Ei, o fogo tem que arder dentro de nós. Todo dia. Não deixa a chama se apagar. Meu Deus, cala a boca, pastor. Jesus está no controle, irmão. Oh, glória. Irmão, se Deus não está te cobrando nada, irmão, eu fico vergonha, você sabia, irmão? Eu, pastor, eu fico vergonha. Às vezes, aquele tempo que era para eu dar para Deus, eu falo, Senhor, foi tão corrido, Senhor. E eu me reconservo. Mas aquele tempo que não era devido para Deus, eu falo, Senhor, a correria. Ele entende? Entende. Mas às vezes nós vamos fazendo barganha. E aí que está o perigo, igreja. Sabe por quê, irmão? Ele deu de melhor. Vamos dar o de melhor para Ele. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Oh, glória. Às vezes eu vejo alguns filhozinhos lá na África, em Moçambique. A chuva caiu, moço. E os irmãos, o pastorzinho pegou a calça, montou a calça assim. E quem sabe, botou aqui no meio da canela, ficou quase sentado com uma bermudinha. E os irmãos, e adorando a Deus. Eu falei, meu Deus, eu não sou crente não. Oh, glória. Eu falei, eu não sou crente, Jesus. Me perdoa, Jesus. Irmãos, se você já está virando comichão no teu ouvido, se você já não suporta mais ouvir a palavra, cuidado, viu? Você está no caminho do Balaão. Cuidado, irmão, porque às vezes eu não aguento mais ouvir. Aí eu vi um videozinho, está o congresso lotado, aí está o louvor cantando, e está uma senhora lá, só ela, o congresso cheio, e ela com a chuvinha lá, o louvor passando ela. Eu falei, meu Deus, eu preciso ser mais crente, Senhor. Eu preciso. Irmãos, em nome de Jesus, depois da Santa Ceia, nós vamos fazer propósito. Não sei onde é que vai ser esse menino, não é assim, nós vamos fazer propósito, nós vamos socar lá para a gruta, lá para o meio do monte. Nós vamos levar todos os irmãos que estão em comunhão. Doutor? Podemos ser uma moça. Moça vai comer carne, espírito, não. Ela não gosta de espírito, não, ela gosta de carne. Nós vamos entrar no espírito, irmão, quero ver o poder de Deus milagre. Irmão, todo dia mesmo na liturgia do culto, nós temos que ver milagre, irmãos. Os irmãos que estão casados bonitinhos, que estão com vida com Deus, os irmãos que não estão em pecado, vamos agarrar com o pastor e vamos buscar, irmão. Depois da Santa Ceia, jejum de oração, meu irmão. Nesse propósito, eu vou dar na água e no pão. Eu estou me gloriando, não estou me gloriando na cruz de Cristo, para que você pague a propósito. Tem que ver sinal na igreja, irmão. Poder de Deus. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus, o que está acontecendo aí? Irmão, e hoje, o que a maioria a gente vê por aí, não todos, entre aspas, os crentes tudo rebelde, tudo atrapalhado. Eu olho assim e falo, meu Deus. Falo, Jesus, não deixa eu ser assim não. Irmão, você acha que eu sou assim é porque eu tomo conta de uma igreja? Não, irmão. Eu não tenho dificuldade nenhuma, isso aqui é chamada. Eu não pedi para estar, foi ele que quis. Eu não pedi para ser pastor, foi ele que quis, eu não pedi. Isso aqui é um fardo árduo. É pesado, irmão. É pesado, mas é ele que se torna leve. Eu não tenho dificuldade nenhuma em pôr o ministério, congregar com todo. Não tem, mas isso aqui é chamado. Não tem para onde eu correr. Então, igreja, em nome de Jesus, irmão, depois da Santa Ceia, você já vai ficando ligado. Depois da Santa Ceia, você já se prepara. Irmão, e não vem crente ruim, frio do meu lado. Não, irmão, não tem passar crente resfriado para mim, não vem não. Não jejuou, não pagou o preço, não vem não, irmão. Não vem para mostrar para o pastor. Não, irmão, vamos buscar de Deus. Sabe por quê, irmão? Para que você chegue na igreja, você fique com vontade de vir no outro dia do culto. Porque na maioria das vezes você vem por vontade. Muito ao ser. Olha a tua vida espiritual como é que está. Ela está morna. A tua vida espiritual está ruim. Você sabe que você está ruim, mas você não faz nada. Você não faz nada, irmão. Então depois da Santa Ceia, dia 12, toda a igreja que está em comunhão, vou esperar vocês aqui, 7 horas na porta da igreja. E depois do culto, nós vamos para o monte. Tem que buscar, irmão. Tem que buscar.
Irmão, e para de falar, às vezes você pegar o microfone e falar uma coisa que você não faz, viu? Você faz. Nós vamos para o mundo, vamos abrir propósito. Meu propósito com Deus, porque eu mexo com química, eu vou comer pelo menos pão, vou ficar na água no pão. 21 dias de propósito no monte, irmão. 21 dias de propósito no monte. Eu quero ver milagres, quero ver sinais. No primeiro dia, para eu e a minha esposa, missionária Beth, então o pastor Edmilson, a sua esposa Simone, e esse irmão nunca viu fogo no monte. Eu falei, irmão, nós vamos ver. Mas não tem, se você brigar com a esposa ou vice-versa, discussão boba, conserta, não vamos atrapalhar não. No mesmo dia eles viram, nunca viram. Isso é para quem, pastor? É para a igreja. Deus quer mostrar. Mas se o pastor for calça frouxa, não puxar os irmãos ficam assim, vamos orar comigo, os irmãos. Você não pode vigiar, Pedro. Meu Deus, orar, Jesus, bate palma aí. Meu Deus, aleluia, Jesus. Quero estar chamando a Débora Estela para ministrar a palavra. Tem mais, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Peço aos irmãos, se coloca de pé, me ajuda a orar pela vida dela, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus. Neste momento, oramos pela vida, Senhor Jesus, da Débora Esther. Usa aqui, Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço, tenha de misericórdia, usa ela como um canal, Jesus, nessa noite. É o Senhor, Espírito Santo, que trabalha, é o Senhor, Espírito Santo, que toca em cada um de nós, é o Senhor, Espírito Santo, que dá a revelação nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, Espírito Santo, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Salmos. Glória a Jesus. Salmos 42. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Salmos capítulo 42. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Salmos 42, versículo 1 nos fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava a procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pode se sentar nessa noite, adorando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos ver que o salmista nos descreve esse salmo quando os filhos de Corá, quando o povo de Israel ali, eles estavam cativos, e nós vamos ver que eles vão se lembrar. Deus abençoe, Paulo. Em nome de Jesus. A gente vai ver que eles vão se lembrar de Israel, eles vão se lembrar de quando eles iam em procissão, em caminho à casa do Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Deus vivo. Então eles vão descrever: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então a palavra do Senhor, o salmista nos descreve que eles sentiram ali por um instante, por um momento, saudade, aquela ansiedade de estar novamente adorando o nome do Senhor. E a gente vai ver aqui no versículo 1 que o salmista descreve a corça. Ele traz a
corça como exemplo, porque nós vamos ver que a corça ou o cervo, quando ele está em um período de seca, de calor muito grande, ele começa, a sua pelagem começa a secar, ele começa a ficar sedento e ansioso por trás de água, por trás de um rio, e ele começa a procurar, e quando ele não acha, ele começa a ficar ansioso, a sua alma querendo achar um rio, porque a sua pele, ela começa a ressecar, e ela começa a trincar e sair feridas, e ali ele começa a suar. Quando ele soa, ele transpira, e quando ele transpira, vem um odor que atrai aos predadores, que atrai um leão, que atrai ali um crocodilo, um jacaré, para que venha atrás dele. Então o salmista nos descreve aquela ansiedade, aquele anseio, aquela aflição. A sua alma está aflita pela presença do Deus vivo. E a gente vai ver que quando nós estamos longe da presença do Senhor, a nossa alma anseia pela presença de Deus. A nossa alma anseia todas as vezes que nós começamos a afastar um pouco da presença do Senhor. Todas as vezes que a pessoa já não está mais orando como antes, começa a clamar a sua alma, o seu espírito, pela presença do Espírito Santo. Porque há uma luta travada entre a carne, entre o espírito. A carne, ela é fraca, mas o espírito, ele está pronto. E o espírito, ele vem de Deus, e ele vai se voltar para Deus. A carne, ela milita todos os dias para que você não venha alimentar o espírito, para que você não venha orar, para que você não venha clamar pela presença do Espírito Santo. Só que quando nós começamos a dar mais legalidade à carne, quando nós não mergulhamos na presença do Senhor, nós vamos afastando, nós vamos sendo como essa corça, porque à medida a qual ela vai caminhando, à medida que o calor aperta, o sol escaldante está sobre ela, e ela não acha um rio, ela não acha uma água, ela começa a sair feridas na sua pele, começa a sair machucados, porque está longe da presença do Senhor, e ela somente vai secar, somente vai sarar essa ferida quando ela começa a entrar no rio e mergulhar, porque a água vem, entra na sua pelagem, começa ali a hidratar, ela bebe daquela água, ela sacia a sua sede. Ali os predadores já não sentem mais aquele odor que atrai. Então quando ela entra ali naquele rio, o suor, quando ela sai do outro lado, ela pode correr, porque o predador não vai mais sentir o cheiro. E nós vemos que o predador é o nosso inimigo, é Satanás que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para que venha nos tragar. Mas Jesus, ele está sempre dando livramento. Mas é necessário nós estarmos buscando a presença do Senhor. É necessário, porque o pecado, ele cheira mal a narina do Senhor. A Bíblia vai nos falar em vários livros, em vários tempos, porque Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. O pecado cheirava mal a narina do Senhor. Isaías capítulo 1 vai dizer que Israel estava profano diante a casa do Senhor. O Senhor já não aceitava mais a oração, o Senhor já não aceitava mais o culto. Quando eles levantavam as suas mãos estavam sujas de sangue diante ao Senhor. O Senhor estava rejeitando o culto de Israel, porque eles estavam com culto profano dentro da casa do Senhor. Não somente a liderança, mas todos que estavam cultuando, Jesus repreende a eles. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, sempre vem com teu amor e com a tua graça, porque no versículo 18 do capítulo 1 de Isaías, o Senhor vai nos descrever: ainda que o seu pecado seja como o carmesim, ainda que seja como a escarlata, porque você reconhecer Ele, se você confessar o seu pecado, Jesus, Ele vai te limpar. Por mais que o seu pecado esteja grande diante das narinas do Senhor, por mais sujo que você esteja, Jesus, Ele te limpa. Jesus, Ele te faz nascer de novo, como Paulo já falou aqui nesta noite. Você pode nascer de novo na água do Espírito Santo nesta noite.
Porque o inimigo, ele está esperando uma brecha. Mas quando você mergulhar na presença do Senhor, quando você entrar na presença do Espírito Santo, Ele vai vir, vai te refrigerar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar estratégia, e o inimigo, ele vai perder as forças. O inimigo já não vai sentir mais o odor do pecado sobre a tua vida, mas vai exalar o cheiro do Espírito Santo, vai exalar o perfume do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso o salmista vai descrever sobre a corça. Por isso ele vai nos descrever que a nossa alma está ansiando pela presença do Senhor. E Jesus, ele nos descreve no Novo Testamento, em João capítulo 4, que ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Aquele que tem sede pode vir até Ele, que Ele dá de beber. E desta água você vai beber e nunca mais terá sede. Mas não é uma água normal, é uma água que sacia a sua sede de uma forma sobrenatural. É algo que sacia de uma forma que não tem explicação. Não é algo comum, não é algo que o homem pode oferecer. Não é uma água que você compra de algum mercado, não é água terrena, não é uma água que você bebe direto da cisterna ou da mina, não. É uma água que veio diretamente do céu. É uma água que está presente nesta noite. É o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Porque Ezequiel, ele vai descrever no capítulo 47 que ele está de pé à direita ali do templo, e debaixo do limiar vai sair um rio, vai sair uma água, e essa água, um pouquinho, ela vai do tornozelo para o joelho, do joelho para a cintura, e da cintura para os ombros. Ali se torna um rio que já não pode passar de pé, mas tem que ser a nado. Então o convite para mim e para você nesta noite é: mergulhe na água do Espírito Santo. Você não precisa esperar o diácono Pedro ou eu ou a irmã Elizabeth vir pôr as mãos por você. Não somos nós. Jesus, ele vai usar cada um de nós para a glória e honra do nome dele, como instrumento sobre a sua vida, e os que estão lá fora, sim. Mas nessa noite, se você quiser, aí sentado, você mergulha na água do Espírito Santo. Você mergulha no mais profundo da presença dele, porque não sou eu, não é o homem, mas é Cristo Jesus que derrama a graça dele sobre a tua vida. É Jesus que te enche, é Jesus que derrama a graça sobre a tua vida. O poder vem do céu, a unção vem lá de cima, a tua cura, a presença dele vem lá de cima. Então clama nesta noite. O culto não é direcionado assim, mas é de cima para baixo, de baixo para cima. É uma ligação entre você e Jesus. Por isso que é necessário todos os dias, antes de você chegar aqui à noite, você começar a cultuar o Senhor no seu lar. Porque quando você chegar aqui, vai ser como uma energia. Nós vamos juntar e adorar e glorificar, e o Espírito Santo vai se manifestar no nosso meio. Porque você já vem cheio, porque você já vem clamando, porque você já vem intercedendo para aqueles que vão vir participar. Quando descreve no versículo 4: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Quantas das vezes nós vamos refletir, olhar para trás, de quando nós estávamos no primeiro amor, de quando nós vinha para a casa do Senhor, ou de quando nós ia para a casa de um irmão, ou por quando nós marcávamos oração em algum lugar ou no monte, e todos iam em uma só fé, e todos iam em um só foco. E quando nós ia alegre buscar a presença do Senhor, e o Espírito Santo brandava de uma forma sobrenatural, que se nós fosse expressar para aquele irmão que não estava presente, ele não ia entender da forma sobrenatural que o Espírito Santo desceu sobre vidas.
que vidas caíram e não conseguiram levantar de tanto poder que sentiram. Quantos que estão dentro da casa do Senhor e não conseguem entender o manifestar do Espírito Santo? Eu não falo da carne nem de operar de demônios dentro da igreja, espírito de canto, mas eu falo da presença do Espírito Santo. Quantos de nós já não lê e não se lembra como estes homens e essas mulheres? Quantas das vezes a nossa alma não se abate, não se angustia de lembrar de quando nós buscávamos o Senhor? Quantos de nós já não passamos um período em oração, em busca, na presença do Senhor de uma forma a qual Jesus nos encheu e que hoje nós olhamos para trás e dói a nossa alma porque por algo nos afastou? Nós deixou de orar, nós deixou de buscar, nós deixou de interceder. Mas o Senhor, Ele vai descrever através de João as cartas às 7 igrejas, e a primeira dela é a igreja de Éfeso. Lembra-te da onde caísse, arrependa-te e volta às primeiras práticas. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. O Senhor não repreende ele por outra coisa. O Senhor fala com eles que ele também odiava, ele não suportava os nicolaítas, eles não suportavam os falsos profetas mentirosos, os que se diziam ser cristãos, mas não era. Aqueles que viviam com duas caras, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor e se diziam cristão. Eles odiavam as obras desses homens, dos falsos profetas. Eles tinham tudo para receber um elogio com a carta de Esmina. Só que a carta de Esmina, eles suportaram tudo. Eles não tiveram repreensão. Eles não abandonaram ao primeiro amor. E o nosso problema hoje foi que nós abandonamos o primeiro amor. O nosso problema hoje é que nós já não praticamos Levítico 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós já não limpamos mais, porque todos os dias que nós levantamos, nós temos que fazer como aquele sacerdote, porque hoje você é o sacerdote do seu templo, você é o templo do Espírito Santo. Então você tem que levantar de manhã, você tem que ir lá, você tem que tirar, vestir a vestidura santa, uma vestidura especial para estar entrando no Santo do Santo. Você tem que tirar a cinza, você tem que tirar a lenha velha, você tem que limpar o altar, você tem que colocar uma lenha nova, você tem que se santificar e você tem que deixar esse fogo arder continuamente durante o dia e a noite toda. Era uma ordenança do Senhor. O fogo tem que estar aceso de dia à noite, à madrugada, não pode se apagar. O nosso problema é que nós deixamos o fogo se apagar. O nosso problema é que nós já não estamos limpando da forma correta, buscando da forma correta. Muitas das vezes queremos usar as nossas estratégias, o nosso braço, mas nós devemos pelejar contra o nosso adversário Satanás, contra as potestades espirituais e com as armas espirituais que o Espírito Santo derrama sobre a minha e a tua vida. A sua alma muitas das vezes está vazia, está clamando porque você não tem mergulhado nas águas do Espírito. Você está ansioso, aflito, você está com início de depressão, de ansiedade, porque você não tem se derramado na presença do Espírito Santo de Deus. Não vos preocupeis com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas. Mateus capítulo 6, ali no versículo 25, vai nos descrever as coisas terrenas que nós não devemos buscar primeiro, porque primeiro nós temos que buscar a santidade, as coisas dos céus. Primeiro nós temos que buscar o tempo
preferência a comunhão com Cristo, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que o interessante é que quando eu e você começar a buscar o reino dos céus e a sua justiça, quando eu e você começar a buscar a presença do Senhor, e verdadeiramente, assim como Paulo, Saulo, a caminho de Tarso tem um encontro com Cristo, e você tem um encontro com Cristo, no meio do caminho ali, quando você está buscando, as coisas deste mundo já não têm mais o mesmo prazer sobre a sua vida. Por isso que Cristo descreve: buscai primeiro o reino dos céus. Por quê? Porque quando você começar a buscar a presença do Espírito Santo, quando você começar a meditar na presença, Ele vai vir sobre a tua vida de uma forma tão grande, que essas coisas já não vai ter mais graça para você. Você já não vai importar com bens materiais, você já não vai importar com as coisas dessa terra, você já não vai mais se preocupar com problemas terrenos. Aquilo que tirava a tua paz, aquilo que te preocupava, já não te preocupa mais, porque a sua preocupação é: Jesus, eu quero a tua presença. Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala comigo. Você vai querer mergulhar no mais profundo. Por isso que as águas começaram no tornozelo e foram subindo aos poucos. Por isso que Ezequiel, ele viu de uma forma tão grande, que quando já se tornou um rio, aonde não tinha vida, começou a ter vida. Aonde aquela água virou um rio, começou a crescer folhagem, teve árvores, teve grama de um lado e de outro lado. Porque aonde dentro da sua alma, da sua vida espiritual, estava morto, estava fraco, você começou a alimentar, e o Espírito Santo começou a trazer a vida novamente. Começou a trazer o refrigério, começou a trazer a paz, começou a trazer novamente a alegria para a tua alma. Por isso que é necessário nós voltarmos a buscar a presença do Senhor. Porque está abatida a minha alma. Porque está abatida a tua alma nesta noite. A maioria das vezes, 100%, a nossa preocupação, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas tristezas não vêm de Jesus. Porque Jesus, ele não vai fazer nada para que você se decepcione. Pelo contrário, somos nós que nos afastamos e decepcionando a Cristo. Somos nós que entristecemos a presença do Senhor. Efésios capítulo 2 versículo, ou capítulo 3, Efésios nos descreve: não vos entristeceis a presença, o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer Ele, mas dificilmente nós obedecemos, dificilmente nós não entristecemos a presença do Senhor. Quantas das vezes nós falamos que se nós fosse Pedro, nós não negamos Jesus, nós não teríamos negado, mas hoje nós fazemos pior do que Pedro. Quantos hoje viram as costas para o Senhor dentro da casa? Quantos hoje têm colocado Jesus lá fora? Quantos hoje falam: Senhor, julga a minha causa, Senhor, eu te entrego essa causa nas suas mãos, mas no mesmo momento fala: me dá, Senhor, porque o Senhor não está fazendo da forma que eu quero, é do jeito que eu quero, é conforme eu quero, não é desse jeito. Quantos têm feito isso? A graça, ela veio sobre as nossas vidas a partir do momento que Cristo se entregou na cruz do Calvário. Hoje você é livre por causa da cruz, por causa de Jesus. Só que a questão é: quando era no tempo da lei, era difícil. Por quê? Porque você tinha que seguir os 10 mandamentos. Se você quebrasse um, anulava todos. Mas o problema é que hoje a graça, ela complicou mais ainda para mim e para você. Porque se você intentar no seu pensamento contra o seu irmão, só de você cobiçar, só de você olhar na sua mente, no seu coração e desejar o mal, desejar a morte, invejar, você já está pecando.
lei você tinha que praticar. O adultério pela lei, antes de Jesus se entregar na cruz, você tinha que deitar com uma mulher ou com um homem. A fornicação, você tinha que entrar dentro da tenda e ficar com a mulher, com o homem. A prostituição, você tinha que ir lá e cometer com o homem, com a mulher. Só que hoje, só de você olhar, só de você desejar, só de você pensar, você já está cometendo, você já está cobiçando. Então a graça é maravilhosa, é um favor não merecido. É por ela que nós vamos ser salvos. É pela graça, o favor não merecido que Cristo nos alcança todos os dias. Mas tem os seus requisitos. Tem conforme nós devemos andar. Os nossos olhos são uma janela. Aquilo que você vê alimenta a sua carne ou o seu espírito. Por isso que Jesus vai descrever: vigiai e orai, e vigiai. É os dois. O inimigo, ele conseguiu enganar uma terça parte do que estava no céu. Ele conseguiu persuadir aqueles anjos que viviam no céu. Nós não vimos, os nossos olhos não contemplaram, não chegou aos nossos ouvidos o que Deus tem preparado para nós. Aqueles anjos viviam adorando ao Senhor. Não tem lugar maravilhoso, não tem paisagem, não tem lugar sobre essa terra que descreve o céu. O que João Batista descreveu como é o céu, ainda não havia palavras. Ele tentou expressar de uma forma maior, mas ainda quando eu e você chegar lá, vai nos surpreender mais e mais, de tão perfeito e de tão maravilhoso que é. Porque quando uma pessoa é levada lá, ela não consegue explicar como ela é em cima. Ele conseguiu enganar uma terça parte. Ele conseguiu persuadir Eva do jardim, que todos os dias Deus, na virada do dia, ia conversar com ele e com Adão, com ela e com Adão. Quem dirá eu e você, meros seres humanos, orgulhosos, natureza caída, natureza de Adão, natureza maligna, natureza terrena. Por isso é necessário o Espírito Santo. Por isso é necessário o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque Gálatas vai nos descrever no capítulo 5, no versículo 19, que as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A nossa natureza, irmãos, é maligna, é terrena, mas eu e você temos o Espírito Santo que foi descido por intermédio de Jesus Cristo como nosso Consolador. Ele não nos deixou órfãos, Ele está presente aqui, mas basta você clamar. Eu não vou fazer o Espírito Santo entrar sobre a sua vida. Eu não vou obrigar você a ter o Espírito Santo. É você que tem que clamar. Você só vai ser liberto se você quer. Você só vai ser curado se você quiser. Você só vai ver o milagre na sua vida se você quiser. Você só vai ver milagre na sua vida se você quiser. Se você tem o seu coração endurecido e não quiser, infelizmente, o Espírito Santo, ele é educado, ele bate a porta,
Ele bate, Ele te chama. Ele chama o seu nome todos os dias. Ele te faz o convite todos os dias. Vem, vem filho, vem filho, vem minha filha. Eu te chamo todos os dias. Ele está te incomodando. Mas se você não abrir, não vai ser Ele que vai entrar de primeiro. Porque Satanás, ele não respeita. Ele entra, ele derruba a porta, ele faz arruaça. Mas o Espírito Santo, ele é manso, ele é amor, ele é benignidade, ele é bondade. E tem algo do Espírito Santo que eu acho que nós não temos ideia, nós não conseguimos expressar. Todos os dias ele intercede pela minha vida e pela sua vida, daqueles que são filhos, não daqueles que estão no mundo, que são criatura, que não querem um compromisso com Cristo. Ele intercede daqueles que estão em Cristo, no corpo de Cristo, com gemidos inexprimíveis. Como assim gemidos inexprimíveis? Que choro é esse? Que gemido é esse inexprimível? Eu não consigo expressar para você. Nós não conseguimos imaginar. Mas quando nós vemos uma mãe, um pai que perde um filho, ou o filho vai preso, e nós vemos aquele choro, aquele clamor, aquele desespero, dói a nossa alma. Imagina o Espírito Santo intercedendo pela sua igreja, intercedendo pela sua alma, com gemidos inexprimíveis. E todos os dias ele intercede pela sua igreja. Porque Ele não quer que a sua vida se perca. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que a sua alma pereça neste mundo. A salvação é para todos. Jesus, Ele veio para todos. A salvação é para aquele que quer. É só levantar a sua mão cansada. Levanta a sua mão cansada nesta noite. Ah, mas eu já aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Mas quem não está sentindo este peso, quem não está sentindo esse cansaço espiritual, não é errado você sentir, sabe por quê? O reino das trevas é mais sagaz do que os filhos da luz. Satanás, ele trabalha de dia e de noite. Há homens e mulheres se cortando, há homens e mulheres entregando a sua vida a Satanás, pagando um preço para o reino das trevas, enquanto eu e você estamos perdidos, enquanto os outros dentro da casa do Senhor estamos perdidos em bens materiais, estamos enraizados sobre essa terra. E Satanás está ganhando os que estão aqui dentro. Porque a igreja parou de orar. Porque a igreja já não é como antes. Mas a igreja não é só eu, é todo o corpo. Não adianta o pastor querer pregar, pagar o preço sozinho. Nós precisamos estar juntos. É todos em uma só fé, em uma só ligação, em Cristo. Há homens sacrificando a sua vida por Satanás, sendo escravizado. Você é livre em Cristo. Se você quer vir, venha. Se você quiser sair e tornar ao jugo da escravidão, torne ao jugo da escravidão, como já foi falado. Você não é obrigado a ficar na presença de Jesus. Você fica se você quiser, mas de qualquer maneira Jesus não te aceita. Você não faz a obra de qualquer maneira. Paulo, duro será para você reconsiderar contra os grilhões. Paulo sabia. O Senhor já estava incomodando a Paulo. Duro será para você ficar temendo. Duro será para você ficar fazendo de qualquer maneira. Quantos estão brincando? Quantos estão fazendo de qualquer maneira? Mas ainda há uma igreja espiritual. Ainda há uma igreja dentro dos templos que vai subir e que vai morar na Nova Jerusalém. Ainda há um povo
avivado. Ainda há um povo que vai ser cheio da presença do Senhor. Ainda vai ser levantado. Ainda eu e você, nessa noite, vamos ser como Paulo, vamos ser como João, vamos ser como Pedro, avivados de uma forma tão grande, cheios da presença do Senhor, cheios da graça, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Deus vivo, do nome de Jesus. Porque o nosso foco não é a minha e a tua vida, é Cristo, é a alma se renderem, é a alma se entregarem. Mas como? Vamos se entregar porque não há quem entregue, não há quem vai, não há quem faça. Mas sabe por que não há quem faça? Muitos estão indo de qualquer jeito, muitos estão fazendo de qualquer jeito, e nós, em vez de estarmos indo, buscando, fazendo, verdadeiramente nós estamos ficando e fazendo intriga entre nós mesmos, lutando entre nós mesmos, enraizados nessa terra. Desgruda dessa terra e liga no céu, no trono do Senhor. Porque uma coisa é certa: todos vão te passar diante o Deus vivo. Hoje Ele é advogado, mas para esse que morrer nesse exato momento, às 8h34 do dia 3 de julho, ele vai chegar perante o Senhor. Ele vai ter que prestar conta. Todos vão prestar conta. Assim que eu abri os olhos esta manhã, a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi: você vai prestar conta um dia perante mim e começar a tua vida. Nós vamos chegar diante ao Senhor. Será que nós vamos encontrar como Belsazar? Foi posto em uma balança e foi achado em falta. Chegou com as mãos vazias. E aí? Há uma balança daquelas antigamente que coloca um peso do lado e você mede. E aí? Como é que fica a minha vida e a tua vida diante do Senhor? Mergulha nesta noite na presença do Senhor. Já foi derramado as instruções, já foi falado tremendamente, já foi falado sobre cura, sobre restituições no louvor que a missionária Elizabeth louvou. Já foi falado sobre nascer de novo nesta noite. Já foi falado sobre casamento. Já foi instruído. Sabe o que eu e você precisa? Colocar em prática. Sabe o que eu e você precisa? Deixar de falar demais. Sabe o que nós precisamos? Esquecer eventos. É errado. Israel vivia tendo festas em adoração ao nome de Cristo, mas tinha um preparo, tinha oração, tinha consagração. Nós precisamos esquecer esses movimentos que muitos no mundo hoje têm oferecido dentro da igreja. E temos que começar a prostrar diante do altar. Porque Maria, ela se prostra aos pés de Jesus para ouvir a boa parte. Marta estava errada de fazer os afazeres? Não. Porque quando eu chego, o pastor chega na minha casa, e o missionário, os irmãos chegam na minha casa, eu quero ter uma boa recepção. Vamos fazer algo para os irmãos comer. Só que o momento a qual estava reunido aqueles irmãos na casa de Marta e Maria e Lázaro, quem estava lá? O próprio Jesus. Então o que eu devo fazer quando o próprio Jesus chega? Eu devo dobrar os meus joelhos como Maria e me prostrar diante ao Senhor. Nós devemos começar a prostrar diante aos pés do Senhor e começar a clamar por revestimento pela presença dEle. Como foi falado, propósitos de oração. Propósitos de oração é prostrar, irmão, esquecer de levantar, é clamar o nome de Jesus para ver milagres.
precisa de oração e propósito, precisa do que o pastor já falou, chamar a igreja, mas o pastor não faz sozinho, os obreiros não fazem sozinho, somos nós que devemos nos unir em oração e começar a clamar a presença do Senhor, para que Jesus venha nos encher. Pode estar um ou dois ou três reunidos, irmãos, não importa. Aquele que estiver nesses propósitos de oração, conjuntamente com o nosso pastor e missionária Elizabeth, aquele que tiver fé vai receber, para que você, aonde você pisar, expanda nos seus pés, vidas venham ser alcançadas pela tua vida, pela presença do Espírito que vai estar sobre você, porque eles vão olhar e vão dizer: a Maria de Lourdes já não é a mesma, porque o semblante dela está transformado. O irmão Marco, o diácono Marcos já não é o mesmo, porque vão olhar para nós e vão ver como Estevão, o nosso rosto transfigurado como de anjo, a presença do Senhor. Vão querer te matar, vão querer tacar pedra, mas o Espírito do Senhor é sobre a sua vida. E se for para ser martirizado, que seja pelo nome de Cristo, que seja para a presença do Senhor, porque quem é martirizado, ele tem o prazer de passar de leve e ser salvo. Se for para morrer, que morra para Cristo. Se for para fazer, quer comemos, quer bebemos, faça para a glória do nome dele. E assim nesta noite, fica com essa palavra e vem juntamente. Vamos orar, vamos clamar, vamos agarrar firme nesse propósito. E você venha participar da Santa Ceia, do corpo de Cristo, em nome de Jesus. E eu assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Eu não vou fatigar os irmãos. Eu vou ser bem breve. Faça a outra, Beth. Missionária Beth. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de todos, tá, irmãos? Eu amo a todos. Por sinal, não passa a mão na cabeça de ninguém, independentemente da sua classe social, da sua posição, porque sabemos que aqui todos somos servos. O pastor Paulo é o menor de todos, só funcionário. Em nome de Jesus. Irmãos, não vamos ter mais compromisso, vamos buscar mais de Deus, vamos nos chegar mais a Ele, com jejum, com o poder de Deus, palavra, oração e união, comunhão. Irmãos, às vezes eu me policio muito. Deus abençoe os irmãos, desliga, Deus abençoe a todos.